presente, Cláudia Cristina de Lima Sá, presente, Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente, Loureiro Santana Ribeiro, presente, Lucas Rafael Santos, presente, Rodrigo Arrelaro Silva, presente, e Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores estão de acordo. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, senhora Albaniza de Lima Lodi. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Eu espero que alguém esteja assistindo, né? Porque a audiência é pouca, né? Mas depois a gente divulga. E eu estou aqui hoje justamente para falar, embora no requerimento, eu podia depois eles colocaram errado, eu ia falar sobre o loteamento. Não é. Hoje eu venho falar aqui é justamente sobre esse projeto de lei complementar, o número 041/2025. Foi discutido a semana passada, né, sobre a cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, né. Já não é a primeira vez que eu venho aqui, todo mundo já sabe, pessoal, porque foi dito aqui, semana passada, que aqui foi pioneiro, a cidade foi pioneira nesse projeto. Realmente foi pioneiro, mas não é de se vangloriar. Porque houve um erro muito grave, e eu acho que está tendo mais um de novo. Qual foi o erro naquela época? Naquela época foi justamente implantar uma taxa de lixo, que depois foi colocar tarifa e depois taxa. Para a zona rural, que na verdade a lei federal não foi estudada como deveria ter sido, para ser implantada na roça. Porque se vocês colocarem a lei federal, que depois todos os municípios têm que fazer municipal para implantar, para a zona rural, não é simplesmente chegar, fazer uma lei, colocar lá as lixeiras. Não é isso, não. Então, se for revisto, né, por isso, no entanto, o que está acontecendo? Além disso, as lixeiras são insuficientes nos bairros, né, não conseguem nem fazer uma captação e coleta por semana. Inclusive, tem 70 pessoas, né, na justiça contra essa taxa de lixo rural, né, então, esse foi um erro, né? Eu acho que teria que estar discutindo isso, e não, né, assim, discutindo, sim, uma parte que a Cláudia fez, né, com o outro vereador Lourenço. Isso, sim, eu acho que foi uma coisa boa para o município, que eu digo assim, os munícipes. Por quê? Tirando a taxa dos lotes vagos. Porque é injusto, se a pessoa não mora, não tem lixo, como é que vai coletar o lixo? Né? Nesse ponto está certo. Porém, a minha indignação e o meu repúdio aqui é o seguinte: aí tira a taxa, que vai votar hoje, né? Então, assim, tira a taxa para o pessoal que não tem, né? Tem um lote vago, mas não tem lixo para coletar. Mas, por consequência, daí vai aumentar para os outros, como foi dito isso? Quer dizer, dá com uma mão e tira com a outra? Os vereadores estão aqui para quê? É para legislar, né, para o povo, ou é para arrecadar só? Então, assim, o primeiro erro teria que estar resolvendo isso da zona rural. Isso que a Cláudia e o Lourenço colocaram, muito bem, né? Porque é justo. Porque, além de ser justo, eu acho que até é uma ilegalidade. Porque como que cobra uma taxa de um lugar que não tem morador, que não tem construção? Agora, ao invés disso, aí vocês vão aprovar hoje o quê? Uma taxa. Quer dizer, tira para o pessoal que tem um lote, mas não tem construção. Mas, em consequência, coloca para os outros pagar aquela parte que aquele ali não está pagando. Isso não é nem justo nem moral, gente. Vocês vão me desculpar muito, pelo amor de Deus. Então, aqui, fica aqui a minha nota, né, de repúdio. Tanto é que está na justiça lá no rural. Agora vai causar mais um problema. Então, eu como cidadã, porque eu tenho lote também, vazio. A gente tem taxa de limpeza pública,
pública, a gente paga PVA, IPTU, ISS, INSS, COFINS. Gente, não tem mais de onde. Agora, quer dizer, tira de um, tira com a mão, né? Dá com a mão, tira com a outra. Então vocês me desculpem, gente, mas aqui fica o meu voto de repúdio. Tá? Outra coisa que eu gostaria aqui de falar. Me parece que hoje também vai ser questionada aí a mudança de horário aqui na Câmara, né? Que era 6, mudaram para 7 horas, e parece que vai questionar aqui hoje para mudar para 6 horas de novo. Os vereadores não são representantes do povo? Tudo bem que vocês podem alegar o seguinte: ah, não, mas as pessoas não vêm aqui assistir. Não importa. Esse horário para 6 horas vai ficar bom para quem? Por que está mudando esse horário? Vai ficar bom para os vereadores? Para quem que vai ficar bom isso? Nem para os vereadores, nem para a população. Agora faz uma coisa e daqui a pouco volta atrás. Como assim? Eu sinto muito mesmo que as pessoas, aqui eu estou falando, não, eu não tenho nada contra ninguém aqui. Pessoalmente. Agora, politicamente, em algumas atitudes, eu vou sempre estar aqui e vou falar. Porque eu falo como povo e eu pago imposto. Então, muita gente não tem coragem, acha que isso é ser chato, é ser nó cego, você entendeu? Podem achar o que quiser. Para mim não tem problema nenhum. Eu vou estar aqui porque eu pago imposto. E vou estar aqui para falar o que eu acho um absurdo, o que eu acho perante uma pessoa que paga impostos. Então, eu vou estar aqui sempre. Eu achar que eu não concordo. Porque eu acho essas duas coisas, principalmente do lixo, você dá com uma mão e tira com a outra, eu acho tudo absurdo. Então, está aqui o meu repúdio perante a Câmara aqui e perante a população. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui presencialmente, pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Primeiramente, gostaria de falar sobre um projeto que estava na pauta e foi retirado, até agradeço a mesa, o presidente, por isso, que era sobre o selo de inspeção municipal. É um projeto que realmente precisa ser votado, é um assunto que precisa de algumas modificações, mas o projeto que foi enviado pela Prefeitura, eu acho que veio desacompanhado de uma justificativa mais robusta. E eu não digo nem número de palavras, de laudas ou de parágrafos, mas sim exatamente o que eles querem fazer com o projeto. Então, eu acho que se for da concordância de todos aqui, da gente conversar com o pessoal da Prefeitura, de trazer aqui a secretária de Agricultura e Meio Ambiente ou outro servidor para explicar o porquê do projeto, por que precisa alterar, como que eles querem fazer isso, para que a gente consiga, todos nós 9 vereadores, votar com a devida segurança a matéria e, se necessário, fazer alterações para melhorar o projeto, porque é um projeto que dialoga diretamente com a população. E, sendo assim, se a gente melhora o projeto, a gente melhora o serviço prestado para o povo. Em segundo lugar, eu gostaria de falar a respeito da fala da senhora Albaniza, aqui agora na tribuna. Eu fico muito triste quando alguém acusa 9 vereadores de cometer imoralidade, que foi exatamente isso que foi feito aqui agora. Foi exatamente isso que foi feito aqui agora. Sempre foi falado por parcela da população, e ela estava inclusa nisso, de que era necessário que lotes vagos não pagassem a tarifa ou taxa de lixo. E o Berinha veio aqui, apresentou o projeto, o Rodrigo, a Cláudia e a Lourenço apresentaram, eu quis contribuir com o projeto, apresentei uma emenda, conversando com o Rodrigo, a gente apresentou, nós dois assinamos. E a Albaniza, como formada em direito, ela deveria saber que tem a Lei Complementar 101 de 2000 que proíbe renúncia de receita. Então, se existe alguém que não paga, alguém precisa pagar. Então, não existe moralidade alguma no que a gente está fazendo. Muito pelo contrário. Nós, 9 vereadores, tomamos cuidado à hora de votar. Nós tomamos cuidado à hora de ler o texto do projeto enviado pelo Antônio Marcos Martins.
E tomamos cuidado ao analisar a emenda feita por mim e pelo Rodrigo. Então, ou seja, é o que eu repito, Lei Complementar 101 de 2000, renúncia de receita é crime de responsabilidade do prefeito. Quando você renuncia a receita, você precisa fazer uma medida compensatória. E a medida compensatória aqui é não haver incidência no lote vago e não isentar o lote vago. E até por isso eu, há tempos atrás, um pouco depois do projeto ser protocolado aqui, eu fiz um requerimento, na época o Adonai era o chefe da tributação, e o Adonai me respondeu com um valor que se estimava arrecadar no município. E o valor é pequeno, ou seja, o impacto que isso vai trazer será pequeno. Não é porque é necessário mudar toda a lei da tarifa ou taxa do lixo, e isso é necessário mesmo, porque a lei foi, na minha opinião, mal feita, essa última agora. Não é porque a gente tem uma injustiça que a gente precisa continuar cometendo injustiças. Então, eu, vereador Lucas Rafael, não aceito acusar vereador algum aqui de imoralidade, porque todos aqui, nós somos honestos, nós trabalhamos e nós lutamos pela população, seja da base, seja da oposição, seja trabalhando do jeito A ou do jeito B. Então, acho que é uma injustiça acusar qualquer vereador aqui de imoralidade dentro desse projeto de lei. A respeito de mudança de horário de reunião de Câmara, a gente tem que ter cuidado mesmo para mudar o horário de reunião de Câmara. Concordo, porque a gente precisa da participação ativa da população nos assuntos do município. Isso é fato, é notório. Só que é necessário, nesse momento, segundo uma discussão administrativa da situação, na opinião de algumas pessoas aqui, mudar esse horário. Eu acho que sendo 18 horas, sendo 19 horas, sendo 20 horas, eu vou vir. Não tem problema para mim, porque a minha prioridade é o mandato. Mas eu acho que 18 horas é melhor. E assim, para quem fica o tempo inteiro discutindo o dia inteiro em grupo de WhatsApp, vim 18 horas, vim 2 da tarde, vim 5 da manhã, não muda. Então assim, eu acho que a gente precisa separar o joio do trigo. Acusar o vereador de imoralidade é injusto e ainda mais, a gente precisa pensar bem no que a gente vai criticar ou não. Porque, olha, todo mundo aqui tem telhado de vidro, então tem que tomar cuidado. Porque a gente precisa ter credibilidade para falar as coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 041/2025. Salve emenda, por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 041/2025. Salve emenda. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 041/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda aditiva modificativa 001/2026 ao projeto de lei complementar número 041/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa 001/2026? Em votação, em segundo turno, a emenda aditiva modificativa
001-2026, o projeto de lei complementar 041-2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristil Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. A emenda modificativa 001-2026 ao projeto de lei complementar número 041-2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 049-2026 em primeiro turno. Por ser muito extenso, os senhores dispensam a leitura? Mas foi eu que fiz. Não deixe. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite novamente. É um projeto de fato bem extenso, né? Que eu tive o trabalho de fazer. E eu quis fazer essa justificativa também extensa para deixar bem explicativo o porquê de cada artigo, para não ter nenhuma dúvida, né? E eu acho que é uma lei assim, que vai melhorar aqui a gente no quesito aí da sinalização turística, das rotas, né? O Contur hoje ele desenvolve um trabalho e fez o projeto das rotas turísticas, que foi apresentado no ano passado no lançamento do Tour Gastronômico. E desde aquela época eu venho conversando com o presidente do Contur, Rafael, conversava também com o Douglas, que é o nosso secretário de turismo, que está aqui presente hoje também, de fazer, colocar isso dentro de uma lei. Por quê? Eu entendo que esse não é isso das rotas turísticas não é um projeto de governo, é um projeto de município. Nós temos uma vocação turística, então é necessário e é preciso que a gente tenha esse olhar turístico. E quando a gente dispõe algumas coisas por portaria, resolução e decreto, a gente não sabe dia de manhã. Pode ser que daqui 20 anos entre outra pessoa que não tem essa visão, que não tem uma visão de município, que tem uma visão de governo, e abdique desse projeto. Então, por isso que é necessário algumas coisas a gente tratar como lei. E em segundo plano, desde o ano passado, né, houve um regime de cooperação junto com a iniciativa privada para a instalação de algumas sinalizações turísticas. A gente pode ver ali do lado da matriz, aqui indo para Mancião, naquela encruzilhada da estrada de Munhoz que vai para Santa Rita também tem uma placa, sempre com embaixo, né, com a rota correspondente daquela parte. Então, e isso tudo estava sendo feito à deriva, sem uma legislação, sem segurança jurídica. E eu conversei com o Douglas, conversei com o Rafael, conversei com a Adriana, nossa chefe de turismo também, e houve um entendimento de que seria necessário sim colocar dentro de uma lei. E eu me dispus a isso, eles falaram tudo bem, eu me reuni com eles algumas vezes e tive o prazer de estar elaborando essa legislação, que cria sim algumas obrigações para os estabelecimentos de que são beneficiados direto e indiretamente por turismo, mas que organiza, sistematiza a nossa sinalização. E eu até destaco aqui, por exemplo, uma emenda que foi indicada por mim pela vereadora Rosa no exercício passado, né, que é o salvo melhor juízo de R$14 mil, que vai dar para sinalizar. Como eu converso com o Douglas, vai ser sinalizada a parte da estrada municipal para o político, que salvo melhor juízo é a Rota Verde, né? Eu acho que é. E vai dar para sinalizar bastante lá. Então, todo mundo contribuindo um pouquinho, a prefeitura também colocando um pouco de dinheiro próprio, recurso próprio nessas sinalizações, a gente vai estar evoluindo enquanto município, melhorando o nosso turismo, atraindo mais pessoas e gerando dinheiro dentro da nossa economia. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite, público presente. Sejam todos bem-vindos.
regedores dessa casa. Boa noite. Sobre esse projeto de lei, né, 049, o projeto ele pretende instituir oficialmente as rotas turísticas de Belo Brandão, né, padronizar aí toda a sinalização turística, criar critérios para a instalação das placas particulares, permitir que empreendedores custeiam a instalação da sinalização, mantendo a execução sob a responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura que vai estar aprovando, né, os layouts, né, os modelos, padronizar. Mas quem que vai pagar, no caso dos empreendimentos particulares, são os mesmos. Estabelecer regras, né, para a fiscalização e retirada das placas irregulares. Aí um ponto que eu observei aqui, que poderia, assim, a Secretaria poderá, diz assim, que a Secretaria poderá criar uma matriz de enquadramento. O problema é que essa matriz decidirá quem tem o direito à sinalização. Então, o mais correto poderia ser quem que ficar responsável por essa matriz de enquadramento seria o Contur, né? Eu acho que seria pela questão assim, de transparência também. Eu acho que o Contur poderia fazer isso daí. Seria o mais correto ela ser elaborada pelo Contur e publicada e também gerando aí mais transparência. Em relação à organização e das rotas turísticas, aí identificando, né, aí as cores, por exemplo, a rota amarela, aí tá os bairros, né, bairros Campo Grande, Meril, Ressaca, Mergulho, Dois Irmãos, enfim, entre outros bairros. A rota marrom é ligação entre bairros Gabriel e Torre. A azul é ligação entre os bairros Quilombo, Piquiras, Furnas, Bela Vista, Boa Vista dos Vicentes, Boa Vista dos Pedros e demais bairros próximos. Aí a rota laranja, ligação entre os bairros Lava Pés, Rodrigues e Santa Laura. A rota branca, ligação entre os bairros Nunes, Sertãozinho e Fidências. A verde, a ligação entre o bairro Serrinha, Ponte Alta, Albatura, Cachoeiro dos Pés, Machado, Macaxeira, Cafundó de Baixo, Cafundó do Meio e Cafundó de Cima. E a rota urbana compreende toda a zona rural. Então, criando essas rotas, cria uma identidade visual, né, para a cidade e facilita também para, no caso a orientação aí, em caso dos turistas, né, dos visitantes do nosso município. Aqui também falo da participação, como eu falei antes, né, da participação da iniciativa privada, né, que aí também vai estar reduzindo aí o custo, né, no caso de despesa, né, do município. Essa parceria eu vejo como um ponto positivo e permitir que o empreendedor, né, ele pode custear essas placas. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma observação. Outro caso também, assim, teve o caso aí da cobrança, né, no caso assim, que a pessoa foi removida a sinalização turística, né, aí tem aí, fala assim, no parágrafo 3º, no caso, o proprietário insista em manter a sinalização irregular, será penalizado com multa no valor de 15 VRM. Aqui também poderia colocar, né, no projeto, ter colocado o valor do VRM, né, mas no caso assim, colocar, né, o valor do VRM e não só assim, citar a quantidade, né, de VRM. Mas aí no restante eu acho que está bem elaborado, assim, ele é um projeto bem robusto, né, fala de bastante essa questão de sinalização, das penalidades, da parceria. Então eu acho que é bom, né? Bom a cidade, identificando, né? Eu acho que traz como o Lucas falou, tem várias placas aí nas entradas dos bairros, e eu acho que ficou bem legal, bem assim, sinalizado, porque o pessoal vem de fora, né? Não fica tão perdido, né? Tem um sentido, né, para onde que ele está indo, né? O norte. Mas aí eu acho que é isso. Eu voto a favor.
Me dá uma parte, vereador? Só complementando a questão da matriz de enquadramento, a matriz de enquadramento, no caso, é para ver se a pessoa, se o estabelecimento ele se enquadra como beneficiário direto ou indireto da sinalização. E até no caso tem o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 2º, que fala que essa matriz ela não vai poder criar obrigação, restrição, penalidade ou benefício não previsto pela lei. Então, existe essa trava. E como o Contur também ele participa ativamente das questões do turismo, salvo engano, é uma reunião por mês, então, provavelmente, creio eu, que ele sempre vai acabar sendo ouvido. Quanto à questão lá do VRM, esse VRM eu não quis colocar valor aí, por quê? Porque senão a gente precisava atualizar ele todo ano, porque o VRM ele é atualizado por decreto com base na inflação. Salvo engano, ele está em R$37 e poucos centavos. Se eu colocasse o valor, aí eu precisava atualizar sempre para ficar dentro dos parâmetros. Seria isso? Deixa eu só terminar aqui. Você terminou? Terminei. Então, a lei está criando, como eu já falei, um sistema bem robusto em relação à sinalização dessas placas de identificação aí dos atrativos turísticos, né, do nosso município. Em aspecto de administrativo, na prática, assim, quem vai operar essa questão dessa lei, eu entendo que é o turismo, né? A Secretaria de Turismo. Então, terá, né, que assim, analisar direitinho, porque precisa, aprovando esse projeto, vai ter que ter uma equipe, né? Uma equipe para tomar conta, por exemplo, assim, aprovando essas placas, a questão do layout, fazer vistoria, fiscalizar, aplicar multas, no caso, né, que fala de multa, remoção de placas. Isso demanda tempo e também uma estrutura técnica que a Secretaria, se ela não tiver uma equipe aí para prestar o serviço, a lei acaba que ela fica difícil de execução, né? Então, ela precisa de uma equipe para poder estar colocando em prática essa lei. Do ponto de vista. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 049/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Broalese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Limissá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Renar Silva. Sim. Rosimeire Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 049/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 055/2026 em primeiro turno. Projeto de Lei número 55, 16 de julho de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029, Lei número 2878, de 10/12/2025, e abre no orçamento vigente Lei número 2879, de 10/12/2025, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.878, de 10/12/2025, o PPA quadriênio 2026-2029, vinculado ao programa já existente conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente a Lei 2.879, de 10/12/2025, LOA 2026. Crédito adicional na importância de R$ 2.510.658,50, distribuídos nas seguintes dotações: Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal da Educação, Secretaria do Desenvolvimento Rural e Agrícola do Meio Ambiente.
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de R$ 2.510.658,50. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações e que trata do artigo 1º no anexo das metas e prioridades da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2026. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito a suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º até o valor correspondente de 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Bueno Brandão, 16 de junho de 2026, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexos que subsidiaram as despesas como aquisição de equipamento escolar para a Escola do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Paulo José Anderi e a Escola Municipal Sebastião Santana, para atender as escolas pré-escola, pré-escola municipal da Jerusinha da Veiga Lima e a Escola Municipal Sebastião Santana e a creche municipal Elzio Barbosa de Alencar, no valor de R$ 400 mil, através de recurso financiado ao convênio do SEE, número 1261001-988-2026, assinado entre o município de Bueno Brandão e a Secretaria do Estado da Educação. Transferências especiais do Estado através de emendas parlamentares individuais para a aquisição de equipamentos para atividades culturais, destinado à aquisição de equipamento audiovisuais, sonoros e multimídias no valor de R$ 100 mil, e o calçamento pavimentação no valor de R$ 2.010.658,50 nos bairros Campo Grande, Rodrigues, Santa Laura, Guabiroba, Santa Rita, Dois Irmãos, Nunes, Sertãozinho, Esmeril, Cemitério Velho, Campo Grande, Machado, Ponte Nova, Cachoeira dos Luiz, Fidêncios, Cardoso, Coutinhos e Sertãozinho, indicado pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Ulisses Gomes, doutor Maurício, doutor Paulo, Rodrigo Lopes, doutor Jean Freire, Antônio Carlos Arante, Luizinho, Duarte Bechir, em parceria com o deputado Rafael Simões. A emenda parlamentar de bancada de blocos Avança Minas, totalizando no valor deste projeto R$ 2.510.658,50, e sendo que, para tanto, altera-se a Lei Municipal número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026-2029. Lei Municipal número 2.842, de 22 de julho de 2025, Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de Lei Orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual no número de 2.879, de 10 de dezembro de 2025, LOA 2026. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 16 de junho de 2026, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Em votação, com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Esse projeto 055 altera, né, o PPA 2026-2029 e
abre no orçamento vigente crédito adicional especial no valor de R$ 2.510.658,50. Então, esse montante veio de vários deputados que enviou, aí está aprovando hoje esse projeto, né, com um recurso de vários deputados. E eu gostaria em especial, né, de estar agradecendo aí o doutor Paulo, né, que é o deputado que me apoia aqui em Campos Brandão, que sempre ajudou o Bueno, que, assim, desde que ele entrou na política, né, como deputado, veio mandando recursos para o município, né, contribuindo aí, né, com o seu trabalho, e toda a região, né, do sul de Minas, como deputado e ajudando muito o Bueno. Então, esse primeiro recurso aqui de R$ 390.658,50 é o recurso que ele indicou, né, junto com a bancada, né, com a emenda de bancada Avança Minas, na qual ele é vice-líder dessa bancada. Então, são 4 trechos que vai ser calçado. Campo Grande, Guabiroba, Rodrigues e Santa Laura, com esse recurso. Aí tem um outro recurso que ele destinou também, de transferência especial, no valor de R$200 mil para calçamento ali do cemitério velho. É um recurso que veio também, que vai ser calçado ali um trecho ali do cemitério velho. Que nas próximas páginas, vocês, vereadores, podem estar observando aqui, na metodologia de impacto orçamentário financeiro, aqui do primeiro montante, né, de 390 mil, e o mais aí no finalzinho está aqui, que é a declaração da verificação de estimativas de impacto orçamentário financeiro. Aí logo atrás da folha está aqui o valor de R$200 mil, e está indicando aqui, tem um código, a transferência de emenda, né? Transferência especial e calçamento do bairro Cemitério Velho. Transferência especial do deputado Dr. Paulo. Aí vocês podem estar olhando aqui, está tudo certinho. Então, agradecer, né, imensamente aí o deputado, porque só esse ano, né, ainda falta ainda o valor de 100 mil para cair na conta aí da escola estadual Wellington Torcini, né, um valor de R$100 mil, mas totalizando aí 700 mil esse ano que ele indicou, e então boa parte desse recurso já está tudo em conta. Espero aí que a prefeitura logo está adquirindo material para estar calçando esses trechos, né, que a gente foi atrás e buscou, né, junto aí com a população, reivindicando. Então, eu espero que logo, né, que seja calçado, lá no bairro Santana, as pedras estão lá, então a gente aguarda que logo esses trechos sejam calçados, que está beneficiando aí toda a população. Muito obrigada, senhor presidente. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 055/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolés Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 055/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de agradecimento número 002/2026. Senhores vereadores, o vereador que subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção de agradecimento ao excelentíssimo senador Cleiton Contígio de Azevedo, expressado seu reconhecimento ao recurso de R$150 mil destinado ao Departamento Municipal de Saúde e pelo relevante trabalho prestado à população do município de Bueno Brandão, MG. A presente homenagem tem por objetivo reconhecer e enaltecer a sua trajetória, dedicação e relevante contribuição
aos munícipes dessa cidade de Bueno Brandão. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se deu o conhecimento ao excelentíssimo senador Cleiton Gondígio de Azevedo, Sala de Sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de junho de 2026. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação, em turno único, da moção de agradecimento número 002/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, quer manifestar-se, por favor. A moção de agradecimento número 02/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de pesar número 06/2026. Senhores vereadores, a vereadora que a subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Augusto Pereira Bueno, ocorrido no dia 21 de junho de 2026, em Pouso Alegre, MG. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se deu conhecimento à família enlutada na pessoa de seu irmão Ademar Bueno Pereira. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de junho de 2026. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, da moção de pesar número 006/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção de pesar 006/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Informo os senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de lei complementar número 041/2025, já aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final, nesta mesma reunião. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 041/2025. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.